Seguindo então, vou passar a palavra ao professor Alessandro Dozena, professor atualmente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que tornou-se geógrafo aí pela Universidade Estadual Paulista, pela Unesp Rio Claro, e é músico pela Universidade Livre de Música de São Paulo. É professor associado, então, do Departamento do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde dirige o grupo de pesquisa Festas, Identidades e Territorialidades, e professor do mestrado profissional em Geografia. Realizou mestrado e doutorado em Geografia Humana na USP, com doutorado sanduíche na Universidade de Barcelona. Realizou estágio pós-doutoral na Université Paul Valéry Montpellier, como bolsista da CAPES. Publicou os livros Geografia e Música, Diálogos, Espaço-Tempo, Enredos entre Geografia e História, A Geografia do Samba na Cidade de São Paulo e São Carlos e seu Desenvolvimento, Contradições Urbanas de um Polo Tecnológico. É tutor do Programa de Educação Tutorial do PET de Geografia, da UFRN, integrante do grupo vocal Octovote, da Escola de Música da UFRN, e membro do Comitê Géographie Culturelle, não sei se é assim, mas, vinculado ao Comitê Nacional Francês de Geografia. Professor Alessandro, obrigado pelo aceite, pela participação. Bom, quero agradecer o convite de André, Mariana, dizer que é uma honra estar aqui no NEPEC pela primeira vez como conferencista, dizer da satisfação de reencontrar colegas, amigos aqui presentes, né? Muitos deles com quem eu dialogo já há décadas, diríamos, e dizer também que esse GT ele faz parte de um movimento que está se dando na geografia brasileira. Nós tivemos no ano passado em Porto Alegre no encontro o Enampeg, um GT sobre geografia, música e sons. Então é uma continuação também deste movimento com os GTs que estamos tendo. Tivemos hoje de manhã e teremos amanhã pela manhã de novo, né? Bom, eu sou de Natal. Para os estrangeiros, é uma cidade que pertence ao Rio Grande do Norte, lá no Nordeste. Na minha opinião, a mais bela cidade do Brasil. Aqui uma visão da praia de Ponta Negra. E já começo dizendo o seguinte, que há estereótipos musicais em nosso país que, por exemplo, caracterizam o Nordeste como a região do forró. E aí eu escrevo um artigo junto com orientando na revista que Lucas publicou, lá Para Onde, sobre o chorinho em Natal, o choro que nasce, que surge no Rio e que se reverbera de uma forma muito importante em Natal, tendo Ademil de Fonseca como a primeira intérprete de chorinho do Brasil. Então, convido vocês a conhecerem Natal, para quem não conhece, tá certo? Já vendi o peixe aqui, pronto. Dizer também que essa proposição é sintética, tanta coisa para dizer, muita coisa para falar. Então eu vou dividir em 3 notas ali em Lá, Si, Dó, para quem toca o A, o B e o Si, né? Lá, Si, Dó. Proposições sintéticas, vou falar em ritmo de chorinho, porque não vai dar tempo, são 20 minutos. E são reflexões que a gente tem trabalhado nos últimos anos, que passam por isso, sons como linguagens espaciais, não só música, mas sons e também ruído. Já disse John Cage, ele dizia que abrindo a janela ele ouvia música, portanto, nós temos essa perspectiva. Identidades musicais, identidades dos lugares, que é um tema que está sendo posto em nível internacional, de uma maneira muito interessante, mais como identificações do que como identidades. E, por fim, uma pesquisa recente que eu desenvolvi nesse estágio pós-doutoral, que é esta dimensão de uma certa translocalização da música brasileira para o exterior. Então, reflexões sintéticas sobre isso. Tudo bem? Bom, eu começo com este mapa, que foi um dos primeiros mapas que eu tomei contato enquanto era graduando na Unesp de Rio Claro, que é de um projeto lá de São Paulo, o Mapa Cultural Paulista, o projeto Revelando São Paulo, e que na época me chamou muito a atenção e foi um dos mapas que me instigaram a entrar nesta perspectiva com relação a, digamos, esta presença territorial de manifestações culturais. E aí temos
entre essas manifestações, manifestações de matrizes afro-brasileiras, e aí o samba com uma multiplicidade de derivações, por exemplo, em São Carlos, mas também em Rio Claro, ao samba de lenço, que é uma manifestação muito particular, de origem rural, e aí a gente começa a perceber esta potencialidade, digamos, dessas temáticas, e aí eu dizia hoje de manhã que nós, como brasileiros, temos que perceber esse inesgotável manancial musical brasileiro e essa importância da sua compreensão geográfico-musical. Ainda temos que perceber essas, por exemplo, comunidades de tambores, para usar uma definição do Paulo Dias, o antropólogo, comunidades de tambores que estão presentes em nosso país todinho e que, de certa forma, conectam o passado com o presente. De certa forma, é uma herança, esses tambores, que guardam esta característica de divindades, essa dimensão também que conecta um universo melódico, rítmico, religioso por vezes, e nós vamos então compreender que tudo isso evidencia este manancial inesgotável que é o nosso país, em termos de músicas, de sonoridades, e tudo isso para mim pelo menos é fantástico. Percebemos tipos de samba, afoxés, maracatus, e aí eu digo para os jovens pesquisadores, não é, que nós temos que realizar, de fato, esta leitura musical do nosso país. Ela está por ser feita ainda, embora tenhamos publicações, a gente percebe que há uma concentração de estudos, sobretudo na região sudeste e sul do Brasil, mas ainda há uma carência, digamos, de estudos que façam essa leitura musical do Brasil, percebendo, então, estas sonoridades que estão pedindo por uma escuta ativa dos pesquisadores. Bom, e aí uma pergunta primeira: como podemos operacionalizar os aspectos sonoros em termos geográficos? Bem, os trabalhos dos GTs pela manhã já mostraram encaminhamentos, e amanhã eu acredito que também mostrarão, e aí já começa a perceber uma certa porosidade entre ruídos, sonoridades e músicas. O que para alguns pode ser um ruído, para outros pode ser uma música. E, ao mesmo tempo, começamos a perceber que as músicas surgem como sons humanamente organizados e, ao mesmo tempo, isso tudo ampara a música popular brasileira. O afoxé está presente, os sambas estão presentes, os maracatus estão presentes, e este amparo à nossa música popular começa, de certa forma, a trazer pistas para entendermos e respondermos a esta questão. Bom, possíveis outras respostas. Estamos percebendo na geografia mundial, eu diria, o surgimento de definições, como aqui já foi dita, a de paisagem sonora, do Murray Schafer. Ao mesmo tempo, percebemos, em nível internacional, encaminhamentos metodológicos em direção a esta compreensão sensível, digamos, dos sons, das músicas, a esta escuta ativa, como eu dizia agora há pouco, e uma compreensão de que a cidade é um laboratório sonoro. Um laboratório sonoro que exige que tenhamos abordagens não só geográficas, mas interdisciplinares. Então, há um diálogo importante com a etnomusicologia, com a musicologia, com a história. Isso é fundamental nesse aspecto e para respondermos, pelo menos, em princípio, essa questão. E aí eu diria que os sons, eles atuam, de certa forma, como linguagens espaciais requalificadoras da dimensão visual. Isso que nós temos percebido nos estudos é de que o som, ele requalifica o visual, e, de certa forma, esta linguagem atua como um meio de comunicação de ideias ou sentimentos através dos sons que são espaciais. E aí nós vamos perceber que,
algumas dimensões vão aparecer, como essas que eu descrevo, não é? É uma síntese, obviamente. Os sons potencializadores de percepções. Quem usa fone de ouvido sabe que, ao ouvir uma música e caminhar por uma praça pública, a percepção é alterada. Potencializador de memórias. Ao ouvir uma música ou um som, temos memórias múltiplas, sentimentos, significados, pertencimentos, afetos, motivações, identificações territoriais, a demarcação de territórios sagrados, imaginários, narrativas que são construídas e, por fim, novas estratégias didáticas no ensino de geografia, e a gente tem percebido aí, no caso do ensino, cada vez mais aparecem abordagens que extrapolam o uso da letra de músicas, mas que buscam, por exemplo, construir instrumentos musicais. Lá no Nordeste a gente trabalha com composições de emboladas, uso de repentes para acionar conteúdos, mas não só conteúdos, toda uma dimensão relacionada a uma inteligência espacial que é potencializada pelos sons. Enfim, há uma plenitude de dimensões que a gente poderia trazer aqui, e sem contar o fato de que não é, há uma certa condição espacial relacionada aos ritmos musicais, aos instrumentos musicais, e aí, para quem é músico, aos modos musicais. A gente vai perceber que esta condição espacial, ela muitas vezes se evidencia de uma maneira muito proeminente em alguns casos, está certo? E, portanto, há também uma relação entre identidades territoriais ou dos lugares e identidades musicais. A globalização amplia a circulação mundial de músicas, e aí nós vamos perceber a configuração de territórios musicais, como é um termo que aparece na literatura francesa, sobretudo, territórios musicais que atuam não como conservatórios musicais, vai dizendo o termo mesmo da música, um lugar que você estuda, e o conservatório que conserva algo, mas os territórios musicais atuando como samplers, a recriação constante, criativa, original, e a música brasileira, ela tem um papel central nesse aspecto. Ela atua, está atuando e gerando um certo imaginário geográfico transnacional ou transterritorial, como colocaria o Rogério Hasbert. E esta dimensão, essa difusão mundial da musicalidade ou da música brasileira, ela está gerando processos espaciais mundo afora. E então eu vou citar um desses processos, são as chamadas batucadas, que é a junção de estrangeiros. Quem já foi para o exterior sabe bem do que eu estou falando, não só na Europa, Estados Unidos, Japão, etc. Os estrangeiros se juntam para tentar reproduzir ritmos do Brasil. E essa inspiração rítmica gera um fenômeno interessantíssimo, que são as batucadas. E aqui eu coloco esta chamada, não é, de uma batucada de Toulouse, em que os ritmos brasileiros são valorizados, e ter o ritmo implica, de certa forma, em acionar esta musicalidade brasileira, que é vista como algo de qualidade, e tudo isto se reverbera, por exemplo, nesta batucada, que é de Paris. Aliás, ela surgiu em Paris, é a Batalá, é o nome. E essas batucadas, elas podem ser especializadas em ritmos brasileiros ou não. Os três principais ritmos que nós encontramos, que são tocados pelas batucadas, são o samba. Eles costumam dizer o samba do Rio de Janeiro. E eu dizia para o pessoal, mas samba está no Brasil todinho, mas é o samba do Rio de Janeiro. O maracatu, que é reproduzido, e o samba reggae,
sobretudo uma certa tentativa de reprodução dos ritmos da Bahia. E essa é uma batucada especializada em samba reggae, formada pelo Giba, e eu entrevistei o Giba e ele dizia para mim que é mais do que um fenômeno musical, é um fenômeno geográfico, porque esta batucada, só ela, espraiou-se para vários países, e aqui eu coloco um dos mapas que estão presentes neste site, e é impressionante notar que, digamos, os ritmos brasileiros, no caso aqui o samba reggae, eles se reverberam, se reterritorializam em outros contextos culturais e, de certa forma, evidenciam este movimento de identificações que estamos presenciando. Inclusive, a Batalá está presente em Brasília, em Salvador, e tudo isto também a gente poderia realizar recortes. Aqui eu trago um dos mapas produzidos, neste caso na França, não é? Então, ali a distribuição regional dos cursos de samba, e aqui um recorte em Paris, né? Neste lado aqui da esquerda, e para percebermos realmente esta presença em praticamente todas as regiões da França, e nos damos conta, então, que, de certa forma, eu diria, presenciamos uma certa hibridização antropofágica, uma certa conexão com o nosso país, com a nossa música, com os nossos ritmos, que obviamente muitas vezes se pautam em representações imaginadas, estereotipadas ou não, depende do caso. Nesse caso é uma batucada de Montpellier. O uso da camiseta esportiva da nossa seleção com o sentido de se apropriar, digamos, deste imaginário do Brasil. Algumas batucadas são formadas por brasileiros, mas há muitas que não são formadas por brasileiros, inclusive alguns colegas franceses que podem confirmar este fato, não é? De batucadas configuradas e formadas por franceses, alemães, ingleses, e, de certa forma, essas conexões, também, essa dimensão musical brasileira também influencia o carnaval europeu. E aqui um exemplo do carnaval de Mulhouse, uma cidade que fica bem na fronteira França-Alemanha, e essa apropriação, de certa forma, com um caráter exótico. Então aparece ali, né, nós procuramos grupos de samba ou de dança exótica. Então, por isso que eu dizia, uma certa visão estereotipada, e, ao mesmo tempo, elementos do nosso carnaval associados ao samba, toda essa dimensão que é, pelo menos para mim, muito interessante e instigante. Bom, aqui eu coloco esse livro, vocês, para dizer que a reflexão sobre comunidade de tambores, que eu não pude aprofundar, está presente aqui. E aí, para dizer o seguinte, o samba, por exemplo, tem uma origem que é contada, que é uma origem que há o centro no Rio de Janeiro, mas eu queria dizer assim que onde houve negro escravizado, há samba. De certa forma, há esta produção de samba em nível nacional. Então, essa reflexão sobre as comunidades de tambores aparece nesse livro. Então, eu coloco, né, para quem quiser aprofundar. O livro que Lucas comenta, ele é autor de um capítulo do livro, junto com outros colegas que estão aqui presentes. Então, quem quiser também se aprofundar nessas reflexões, fica aí o convite, tá certo? Há um dossiê que será lançado no comecinho de dezembro agora, na Geograficidade, então também aparecerão artigos sobre isso. Nós abrimos a chamada e recebemos 59 propostas de artigos. E tivemos que escolher, obviamente,
aliás, os pareceristas escolheram, acho que foram 16, serão publicados, mas eu fico super empolgado com esta dimensão, né, de um certo interesse pela geografia brasileira em se preocupar com tudo isso que nós estamos trazendo aqui, tá certo? Bom, e também, por fim, teremos no ano que vem um GT no Enampeg, em São Paulo. Convido já aqui os colegas que quiserem participar. Será muito bacana para reverberarmos ainda mais este movimento. Bom, alguém pode dizer, mas vocês não vão cantar? Eu vou terminar com um poema que eu escrevi enquanto eu vinha para cá, né? Pensando sobre o que eu vou dizer, e já veio até a melodia. Mas acho que eu não vou cantar, não, né? Porque... Mas eu só canto se vocês participarem. Vamos participar? Estão preparados para participar? Bom, então olha só, vou dividir o auditório em duas partes. Ó. Da câmera para lá, vai fazer o tempo. Isto. Pronto. Da câmera para cá, é uma síncope. Ó. Na palma. Olha assim. Definir, olhar com a linguagem do som é mais fácil de afinar. Olhar com a escuta é deixar a sonoridade saltitar. Geografando com sofejar, conhecendo-se o som, muda-se o tom, para maior ou menor, na métrica certa. A música desperta, redefine o que é olhar. Obrigado pela participação.